O Herbert é professor da BioLaser Brasil, com muito orgulho. Eu fico muito lisonjeada de ter você no meu staff como professor. Uma amizade que começou em 2018, né? E uma amizade hoje muito forte. Além dele ser um professor, é meu amigo pessoal, né? Me ajuda sempre muito, a gente está sempre se ajudando com os casos, né? Então, Herbert, se apresenta para o pessoal quem que é você, né? Muita gente conhece, mas acho que é legal você se apresentar. Eu sou Herbert Alexandre, sou fonoaudiólogo formado pela Funeso, tenho 23 anos de formado, atualmente, eu trabalho em vários centros de saúde aqui do estado de Pernambuco. Eu atuo muito em Pernambuco, é o meu estado de atuação, apesar de eu já morar aqui há mais de 20 e poucos anos. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, mas eu já sou radicado em Pernambuco, né? Até o E sotaque, né? O até o sotaque não tem jeito. sotaque. E é o cheiro que ele manda, né? Toda vez que ele vai desligar o telefone. Então, assim, para mim, atualmente sou mestrando do programa de comunicação humana da Universidade Federal de Pernambuco e tenho uma notícia muito boa para dar, que essa semana saiu o certificado da gente como titulação de posse do termo do ultrassom terapêutico da técnica foi patenteada e homologada com o meu nome. Então é uma Fiquei patente, super emocionada quando eu recebi. patente Fiquei nossa muito agora, feliz. saiu, foi uma maravilha e a gente tem cada vez mais introduzido o ultrassom na fonoaudiologia, que é uma técnica que ela já vem há muito tempo em outras ciências, mas para a fonoaudiologia ela ainda tem um pouco recente. O Herbert, no congresso, ele vai falar sobre o ultrassom terapêutico na voz, né? E ele vai falar sobre o uso ultrassom terapêutico na equipe multidisciplinar, né? Então, hoje a gente vai falar mais da equipe multidisciplinar. As fonoaudiólogas vão ficar um pouco chateadas comigo, mas assim, o nosso congresso é multi, né, gente? A gente não pode ficar puxando tanto a sardinha pro lado da fono ou pro lado da odonto, que senão o pessoal fica meio bravo. Então, a gente tem que fazer uma coisa um pouquinho mais global quando a gente fala em live, tá? Mas, gente, ele vai estar no congresso, então vai lá, se inscreve, porque vai ser imperdível a palestra dele. Como sempre, né? Esse menino é um showman, né, gente? Então assim, Herbert, como é que funciona? Assim, a gente sabe que o ultrassom é realmente muito utilizado na fisioterapia, tá? Mas como é que tem funcionado esse uso na equipe multidisciplinar? Quem pode usar? Como é que funciona isso? Veja, o ultrassom terapêutico ele vai desde a estética, tá? Até as ciências de alta performance muscular. Ele vai ter uma variabilidade, uma aplicabilidade muito grande. Tá? Então, eu tenho aplicações do ultrassom terapêutico na estética, eu tenho aplicações do ultrassom terapêutico na fisioterapia, eu tenho aplicação do ultrassom terapêutico na medicina veterinária para melhorar a performance, principalmente para melhorar a performance de cavalos de alta performance para corrida. Eu tenho aplicações do ultrassom terapêutico para tratamento de ferida com pacientes de enfermagem, da enfermagem. Eu tenho aplicações do ultrassom terapêutico na medicina esportiva, eu tenho aplicação dele na fisioterapia, ou seja, Na amamentação. Na na amamentação. amamentação, principalmente, que a gente tem um estudo da nossa amiga Georgette Mirtilo, lá de Manaus, uma aplicação dela com um paciente na mama. Então, assim, eu tenho uma gama de aplicação de ultrassom terapêutico que até pouco tempo ele era algo não introduzido na fonoaudiologia. Então, assim, a gente no congresso, a gente tenta ver as maiores aplicações dele dentro do universo da ciência e da saúde. Eu posso fazer na estética, eu vou ter peelings ultrassônicos para melhorar a descamação celular, eu vou ter transposição de energia, de substâncias, de agentes ativos para dentro do sistema biológico, sem passar pela barreira hepática, sem ser pela via oral, por via subcutânea, introduzida através do ultrassom para dentro do sistema metabólico. Ou seja, a gente tem uma gama de potencializadores do ultrassom dentro do plano terapêutico, dentro das mais diversas ciências. Isso é o que a gente vê. E como é que foi esse teu insight de usar isso dentro da fono? Como é que isso funcionou? Veja, isso foi na verdade, foi uma...
veja, durante muito tempo eu tentei meio que fazer outras ciências correlatas. Então eu fui cursar fisioterapia. Numa época da minha vida em que eu queria tentar fazer outra coisa, queria tentar ver outra coisa, outra ciência da saúde, agregar a fonoaudiologia. E aí eu até cursei fisioterapia durante um tempo, não me formei como fisioterapeuta, porque na verdade eu amo ser fonoaudiólogo. E aí nessa busca de agregar ciências, eu comecei a pesquisar em ciências paralelas, fisioterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina esportiva, a galera da estética, ou seja, tinha muitas coisas a serem aplicadas. E tem muitos recursos tecnológicos de ciências correlatas e paralelas que ainda podem agregar muito à fonoaudiologia. E que a gente, às vezes, fica com um olhar muito fechado e limitado. Então, eu fui pagar uma disciplina, que é uma disciplina na fisioterapia, que eu acho uma disciplina fantástica, no curso de fisioterapia, que é eletrotermofototerapia. Então, nessa terapia você vê laser, você vê eletro, você vê ultrassom, você vê as maiores tecnologias de uma disciplina durante 6 meses. Claro que elas vão ser destrinchadas ao longo do curso e aprimoradas. Foi a partir daí que eu vi que os efeitos metabólicos do ultrassom terapêutico que fariam nas várias musculaturas, nas vários tecidos do corpo, poderíamos trazer esses recursos também para a fonoaudiologia. E uma das maiores sacadas é porque as pessoas elas falam assim, mas existe um protocolo do próprio aparelho do ultrassom de não se usar o ultrassom em região de pescoço, em região de laringe. E aí, uma das coisas que está no protocolo do aparelho, que também está no protocolo do aparelho da eletro, não se usar em região de pescoço e região de laringe. E essa era muito minha inquietação. Por que não se pode usar? Existe pesquisa para tal? E os protocolos dos fabricantes, eles fazem essa ressalva por não ter pesquisa que impeça eles de fazerem, que eles caracterizem. E foi através dessa busca que a gente viu que o ultrassom terapêutico ele é um recurso maravilhoso para poder dar um novo input sensorial para melhorar a sensibilidade laríngea nos pacientes de disfagia. Então eu ganho força, eu ganho tônus, eu ganho mobilidade e eu vou poder modular essa energia que foi acumulada pelo corpo através dos exercícios fisiológicos que a gente tem da fonoaudiologia. Então, foi buscando, foi tentando entender assim, poxa, eu me formei como fonoaudiólogo, mas eu era um cara que eu adorava disfagia. Não adorava não, porque eu gosto muito. Hoje eu tenho feito mais cantor. Eu gosto de tudo. Ó, tirando a áudio, o que vier da fonoaudiologia eu bebo. Então, entendi. Quando a gente foi atrás disso, eu fui fazer essas pesquisas e levantar essas ciências correlatas para a gente poder entender como é que eu poderia agregar na nova prática da fonoaudiologia. Na nova prática, no sentido de trazer uma nova ciência para a fonoaudiologia. E que foi o que a gente começou a ver. Trazendo essa nova ciência, eu poderia agregar muito mais. Poderia dar uma nova resposta terapêutica para os meus pacientes. Herbert, vamos lá. Você falou da estética, tudo. O que se aplica na fonoaudiologia? Né? Só para dar uma palhinha para o pessoal. O que a gente pode aplicar dentro da fonoaudiologia, ultrassom terapêutico com bons resultados? Da parte estética que você fala ou de uma base? Não, de tudo. De tudo? Olha, se a gente for trabalhar com voz, a gente consegue melhorar a performance da voz de uma maneira dinâmica. Ele chega com a voz rebaixada e você consegue aumentar a sensibilidade da musculatura. Você consegue limpar a voz. Uma coisa que é muito interessante eu usar com os cantores quando a gente vai fazer gravação em estúdio. Então a gente faz um aquecimento, faz a performance, o cantor já entra no estúdio com a voz aquecida, com uma boa extensibilidade muscular e com uma boa resposta clínica. Isso na voz, tá? Isso eu não estou nem falando de patologia ainda, que a gente sabe que vai conseguir melhorar a resposta terapêutica de tratar a patologia. Estou falando de performance, a parte mais brilhante, mais lúdica, mais bonita. Quando a gente vai para a disfagia, eu consigo melhorar o input sensorial de uma resposta neurofuncional, onde o cérebro percebe que está entrando uma onda dentro da laringe e ele precisa me dar como resposta moduladora dessa energia um reflexo de tosse. Então, eu consigo fazer com que essa laringe suba, consigo fazer com que ela se posicione e consigo fazer com que o paciente tenha uma das coisas mais difíceis que a gente busca na terapia do plano terapêutico para a disfagia, que é fazer o paciente tossir tendo uma tosse eficiente.
Sim. Uma tosse higiênica laríngea, onde ele consiga botar de maneira para fora o que ele necessita. Verdade. Se a gente for trabalhar com estética, eu consigo melhorar o tecido, a região tegumentar, tecidual, superficial da pele, melhorar a qualidade pela melhor acomodação de colágeno nesse tecido. Eu consigo fazer. Eu que o diga, tenho feito ultrassom direto. Eu consigo fazer uma melhor fixação, eu consigo fazer uma melhor produção, eu consigo reativar células, eu consigo fazer uma melhor drenagem. Se eu for pensar em diminuição de tecido adiposo, infelizmente a gente não vai conseguir trabalhar diminuição de tecido adiposo, porque diminuição de tecido adiposo vai estar relacionada à frequência cardiorrespiratória. Mas, em compensação, eu consigo drenar aquele líquido, aquela reserva hídrica excessiva, e aí eu consigo acelerar a queima calórica do meu paciente, uma vez que eu conseguir drenar ele muito mais rápido. Claro, eu vou fazer essa drenagem acompanhando o sistema linfático do paciente. Se eu for pensar em estimulação de base de língua para melhorar input sensorial de pontos fonoarticulatórios, eu melhoro a vascularização, eu melhoro a entrada de uma corrente ultrassônica, eu melhoro essa sensibilidade e eu vou trabalhar com exercícios de linguagem específicos para os pontos articulatórios. Ou seja, o ultrassom ele vai ter uma gama de aplicabilidade na fonoaudiologia, dependendo do seu plano terapêutico que você queira empregar. Se aplica também para paralisia facial, DTM? Para paralisia facial, DTM, para bruxismo, para diminuição da tensão muscular, para melhora dos quadros de estruturas orofaciais, da musculatura, para melhorar essa vascularização muscular, onde eu quero melhorar esse vedamento labial. Chegou uma paciente para a gente com uma alteração da musculatura oral, uma paralisia em decorrência da retirada de um tumor, e que ela começa a ter uma melhor sensibilidade. Pacientes com quadro de Guillain-Barré, que ficaram com alterações de dificuldade do vedamento labial, e a gente conseguir dar uma nova resposta e um novo input sensorial. Ou seja, eu costumo dizer que o ultrassom terapêutico ele tem uma universidade a ser trabalhada dentro da fonoaudiologia. Sim, vai depender do que você quer fazer. Você disser para mim que dentro do seu plano terapêutico você quer estimular a vibração de lábio, porque na minha vibração de lábio eu vou gerar uma maior vascularização desse tecido, eu posso aumentar essa vascularização usando o ultrassom terapêutico, melhorando a permeabilidade da membrana plasmática. Ou seja, maravilhoso, né? Eu vou acelerar o que eu estou querendo fazer. Né? Herbert, vamos lá. O que você acha desse novo equipamento do Recupero, né? Que é o ultrassom com laser? O que você consegue ter essa visualização que ainda ele pode ser mais efetivo? Ou não? Eu acho que tudo vai depender do como a gente vai aplicar, do como a gente vai usar com o nosso paciente. A gente tem várias conversas sobre isso, né, Perla? Que é a necessidade do meu paciente sobre o que eu vou botar. Eu acho que quando a gente faz os nossos cursos, e eu falo a gente porque a gente tem muito essa visão de pensar como é que eu vou focar o curso para o meu aluno entender a necessidade do meu paciente. Eu não quero que ele saia dali só sendo um aplicador de técnica, um aplicador de protocolo, um burocrata da ciência. A finalidade não é essa. A finalidade é que ele entende. Então, eu acho que associar o laser junto ao ultrassom terapêutico, eu tenho uma terapia combinada fantástica. Eu vou potencializar um recurso. Eu vou remetabolizar uma técnica que até pouco tempo ela só era feita entre ultrassom e eletro. Eu acho que é uma coisa maravilhosa você poder agregar as duas correntes de grande ganho para o paciente. Eu acho que quem sai lucrando com tudo isso aí é o paciente, onde ele consegue se recuperar muito mais rápido. É assim, eu sou suspeita para falar do equipamento, porque eu sou apaixonada por ele, né? O Herbert sabe que desde que ele veio aqui para casa, eu fiquei bem doida, né? E assim, eu e o Herbert, a gente tem conversado de ter um curso falando de laser e ultrassom da técnica combinada. Porque eu percebo na minha prática clínica, ele também, quando a gente associa realmente as técnicas, a resposta é outra, né? E aí, de repente, a gente tem um equipamento que faz as duas coisas juntos e que pode facilitar muito a nossa vida, né? Ainda é melhor ainda, né? Então, assim, é um equipamento maravilhoso. A resposta que a gente vai ter vai ser sempre uma resposta
fantástica, uma resposta que vai dar um avanço como eu posso dizer? Um avanço na recuperação imediata do que eu quero com aquele meu paciente. Sim. Eu acho que é o tempo terapêutico também reduzido, Sim. né, Herbert? A gente consegue dar alta para os pacientes hoje, que a gente, normalmente, usando só a terapêutica tradicional, a gente não conseguiria, né? Eu acho que isso faz muita diferença para a família e para os pacientes. Eu acredito muito nisso, né? De dar essa diferença, né? Dar essa... Ou, por exemplo, um paciente que às vezes é um quadro muito grave, né? Às vezes a gente tem pacientes com ela, por exemplo, né? Que são doenças mais progressivas, o próprio Alzheimer, e a gente conseguir dar qualidade de vida para eles, né? Com o uso da tecnologia. Então, talvez eu acho que é por isso que a gente é tão apaixonado por tecnologia, porque a gente consegue ter essa visão, né? De que ela realmente transforma a prática clínica, né? Ela consegue dar uma nova. Ele tira a entrada das novas tecnologias na fonoaudiologia. E aí eu sempre faço essa referência a Bruno Guimarães, quando ele vem com a eletroestimulação, ele bota a fonoaudiologia num novo patamar, Sim, sim. né? Ele bota a Sim. fonoaudiologia dentro de uma ciência e que ela não é só exercício pelo exercício, mas ela agrega ao exercício recursos tecnológicos que vão potencializar o desenvolvimento do exercício. É E, verdade. a certo modo, ele vem de uma maneira de dizer assim, e aí tem muito esse questionamento. Mas então se eu entrar com a eletro, se eu entrar com laser, se eu entrar com ultra, eu vou descaracterizar o papel do profissional. De maneira Não. nenhuma, né? A gente vê muito esse discurso, eu não vou usar muito recurso tecnológico porque eu estou descaracterizando a prática do fonoaudiólogo, eu estou deixando de ser fonoaudiólogo. Não. Eu não estou deixando de ser... O fonoaudiólogo ele vai ser um papel preponderante. Ele vai ser o papel Sim. mais importante do eixo. Eu costumo dizer que o recurso tecnológico para a fonoaudiologia, ele vem da mesma maneira que o avanço do bisturi de corte, o bisturi elétrico, o bisturi a laser, vem para o cirurgião. Não Sim. existe melhor bisturi que não vai ter o melhor cirurgião para usar ou que não vai saber usar. Né? Porque não adianta você dar um bisturi de laser se o profissional não sabe usar, né? né? Então, vai ter toda a técnica. Quem vai determinar a técnica e o plano terapêutico é o profissional. E cabe ao profissional fazer esse avanço, tá junto do avanço da ciência. A gente, às vezes, fica muito preso aos recursos tecnológicos que são voltados para ligar a eletricidade, ou energia, ou recursos elétricos. Mas existem recursos tecnológicos que eles vêm de uma maneira muito grande. Por exemplo, a gente tem recursos tecnológicos novos que chegaram para ter terapia de pacientes autistas, que são novas tecnologias, novas propostas, novos planos. A bandagem, ela também é um recurso tecnológico, mas é um recurso tecnológico segmentar que às vezes a gente acaba deixando muito limitado de lado. Então, a fonoaudiologia ela vem com uma nova gama de propostas de recursos tecnológicos de inovações, né? Assim, Herbert, como quando você fala de bandagem ou de eletro, eu me sinto tiranossauro, né? Porque eu trabalho com esses dois recursos desde 98, né? Então, imagina, eu acho que o Bruno, ele veio falando disso depois. Eu realmente não falava, porque, assim, sei lá, não falava sobre isso, mas né? Enfim, eu fiz toda a formação, né, da kinésio, enfim. É muito doido isso, né? Às vezes teve uma vez que eu brinquei com o Bruno, eu falei, pô, Bruno, se eu tivesse tido a sacada de fazer o que você falou, Sim. você não ia ser o precursor, seria eu. E ele achou engraçado, porque é uma realidade, né? Eu já vim com essa ideia dos Estados Unidos, né, de trabalhar com outras tecnologias, né? Então tinha eletroestimulação por bobina, né? Eletroestimulação magnética, enfim, tinha outras coisas já rolando lá, né? E aquilo me deixou um pouco maluca, né? E assim, a gente percebe que às vezes, dentro da fonoaudiologia, existe ainda muita resistência às novas tecnologias. Como é que isso tem funcionado para o ultrassom? Veja, isso é um ponto extremamente crucial, né? Pouco tempo atrás saiu um parecer, pouco tempo, razoavelmente, um tempo, acho que em 1 ou 2 anos mais ou menos, saiu um parecer da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia que eu, particularmente, eu acho que foi um desserviço.
né? Não, a princípio, eu quero dizer que não existe nada que impeça o fonoaudiólogo de usar o recurso terapêutico, né? Existem dois tipos de ciência. Existe a ciência clínica e existe a ciência acadêmica. A resposta quem tem que dar o que a ciência clínica faz é a ciência acadêmica, que são ciências que têm uma convergência para o mesmo ponto em comum, mas que muitas das vezes o clínico que está lá na ponta, ele está aplicando, está tendo resultados, ele não está sabendo o porquê, mas ele vê a resposta acontecer. Muitas das vezes ele tem protocolo, ele tem dinâmica, ele tem aplicabilidade, ele tem ciência, mas ele não consegue entender o porquê a coisa está acontecendo. E a ciência ela surge numa base de um conhecimento empírico para depois se tornar um conhecimento científico. Quando a gente vem agora à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ela não dá um parecer contrário, mas ela também não dá um parecer a favor. E nem essa relação de ser contrário e ser a favor para o uso do ultrassom terapêutico, ela causa uma inquietação na categoria em que ela esfria o desenvolvimento da nova tecnologia na categoria, né? Eu, particularmente, eu estou falando por mim, a sensibilidade que eu tive. Claro que eu vou querer que a coisa, a cada vez mais, ela se agregue à fonoaudiologia. Mas eu dar um parecer a uma nova tecnologia que tem recursos belíssimos, que foi apresentada, que apresentou material no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que tem desenvolvimento de ciência, que tem pesquisa de monografia para disfunção de ATM, e a sociedade ela vem dar um parecer contra. Ela dá um parecer contra, mas é um parecer, não é um impeditivo. Que a única coisa que pode gerar impeditivos ao fonoaudiólogo de aplicar é o Conselho de Ética de Fonoaudiologia. E que dentro das aplicabilidades éticas do fonoaudiólogo, ele não tem nada que impeça ele de aplicar. Tá? Sim, até porque dentro do nosso próprio conselho está lá escrito que a gente pode aplicar técnicas cuja qual nós estejamos habilitados, né? E o artigo 5º da Constituição fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude da lei. Então, assim, isso é bem correto e bem coerente. E a gente tem o princípio da legalidade, né? A gente não pode deixar de fazer algo se não existe uma lei anterior que nos proíba. Então, isso eu sempre falo, né, em todas as minhas aulas em relação a isso, porque hoje a gente tem uma resolução do uso do laser, né, mas quando eu comecei não tinha, né? Então, eu me senti um pouco marginalizada. Como é que eu poderia explicar, né, para o conselho que eu fazia laser, né? Uma das questões também foi a questão do uso do ILIB transdérmico modificado, que graças a Deus está lá agora na última resolução, mas é aquilo, já estava com tudo preparado até para entrar com uma liminar. Porque eu acredito que é uma técnica que tem que ser utilizada sim pela fonoaudiologia, por causa de N questões que trazem, né? Aí de benefícios, né? Pro paciente. Então, é aquilo. Eu acho que a fonoaudiologia tem que se abrir para as novas tecnologias, né? Eu acredito muito que o próximo é o ozônio. Eu vejo muita aplicabilidade do ozônio, né? E eu acho que isso também é importante a gente colocar. As pessoas têm que começar a baixar essas barreiras para as tecnologias, porque se a gente não agregar tecnologia à fonoaudiologia, a fonoaudiologia vai ser engolida pela físio, pela terapia ocupacional, pela odontologia, e vai acabar não existindo mais, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente agregar valor, né, Herbert? O que você acha sobre isso? Eu acho que a gente é uma profissão que, às vezes, na maioria das vezes, tem muita coisa para aprender, para crescer e aprender a cada dia, né? Às vezes a gente tem muitos dogmas e nós ficamos presos, querendo uma resposta científica e já tendo uma resposta clínica acontecendo ali. Quem tem que dar a resposta clínica é a ciência, é o acadêmico, é aquele que está lá do outro lado fazendo academia. Você que está fazendo clínica está tendo uma outra realidade, né? Eu acho que a aplicação de uma técnica ela deve ser aplicada dentro de conhecimentos específicos para que tal se desenvolva, dentro de uma ciência e de uma resposta. A gente entrar num papel de negacionismo, acho que não vale a pena, nem para uma categoria,
nem para a introdução de uma nova ciência, né? Sim. Se nós formos comparar a nossa vivência, nossa vida clínica, nossa existência como fonoaudiólogo, nós somos uma ciência muito nova. Se você for comparar com a medicina, se você for Sim. comparar com a fisioterapia, se você for comparar com a psicologia, nós somos uma ciência muito nova. E nós não podemos ficar tão presos e, de certa maneira, arraigados a preceitos que já estão mais do que obsoletos. Não, é aquilo, né, Herbert, que você está E eu falando, não né? estou dizendo para ninguém. A gente, é que nem eu, quando fui fazer o curso de bandagem, quando fui fazer a parte de eletro, eu fui aprender com a físio. Não tinha nada na fonoaudiologia. Né? Eu brinco que era tudo mato, né? E eu tô falando em 98. Bruno Guimarães, ele tem uma frase que ele diz assim: quando ele foi aprender a eletro, ele foi beber na fonte. Sim. Né? Quando eu fui aprender sobre o ultrassom, eu fui beber na fonte. E eu acho que a gente tem que ir atrás de onde beber na fonte. Mas eu não estou dizendo aqui que a gente vai meter os pés pelas mãos, vender água como se fosse ciência que vai fazer mágica. Eu acho que tudo existe conceitos, preceitos que devem ser seguidos. E é isso que a gente quer fazer hoje. Né? Sim. Fazer ciência no Brasil, a gente sabe que não é uma coisa fácil, é uma coisa Nem difícil. um pouco. Né? E a gente brigar, muitas das vezes, com dinossauros, ainda é muito mais difícil. Verdade. Verdade. A gente muitas vezes tem que quebrar padrões, que acho que todo mundo que inicia com a quebra de padrões, você sabe muito bem do que eu estou dizendo, são as primeiras pessoas que apanham. Nós como fonoaudiólogos, eu uma vez escutei uma frase que a pessoa disse, o profissional disse assim para mim: você está pensando que você vai ter dificuldade com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com com a medicina? A sua maior dificuldade vai ser com os próprios fonoaudiólogos. Né? E eu vi isso, eu sei disso. Apesar de eu não ser nordestino, eu estou no Nordeste. É uma ciência que entra na fonoaudiologia pelo Nordeste. Apesar de eu amar o Nordeste, eu amo o Nordeste. Eu acho que eu sou mais nordestino possível. Eu adoro a terra, eu adoro o Nordeste. Mas existe ainda um preconceito muito grande. Né? Eu não estou levantando bandeira e não estou mostrando barreira. Mas existe um preconceito de você vir do Nordeste, colocar uma tecnologia nova numa ciência, botar numa ciência que tem seus caciques que não aceitam a entrada de novos preceitos, novos valores, novas ideias. É tudo muito difícil, né? E eu sinto muito isso às vezes de perto. Né? Não, assim, eu sempre comento com você, né, Herbert? Quando eu comecei a dar aula, né? Eu comecei a dar aula realmente Sudeste, né? E quando eu conheci a galera do Nordeste, eu falei, caramba, essa galera é aguerrida mesmo. Porque assim, as coisas não chegam em vocês como chegam na gente. Não! Né? Então, assim, é muito doido, porque vocês são ávidos em informação. São as pessoas que mais assistem os cursos ao vivo, estão sempre com a gente, perguntam, questionam. Ai, Perla, me ajuda. É muito legal, assim. E eu vejo o quanto é carente, né? Principalmente a parte norte. Eu tenho muitos alunos da área norte, né? Ali, Roraima, Manaus, né? Tudo, que fazem cursos online com a gente. E a gente percebe que a galera realmente, nossa, pô, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. O pessoal quer escrever, é muito legal. Então, assim, a gente percebe que o pessoal quer estudar, né? E às vezes falta oportunidade, porque fica muito caro vir para São Paulo, para o Rio, para fazer curso. Né? Ou a gente ir dar curso para essas regiões também encarece muito, né? Eu costumo dizer que fazer curso aqui em Pernambuco é muito no Nordeste de uma maneira geral, não desprezando os outros, é muito enriquecedor porque os alunos eles querem muito aprender. Sim. Porque a dificuldade de vir um profissional de nível de lá do Sul, do Sudeste para cá é mais difícil. Vocês que estão aí no Sul, Sudeste, vocês têm uma facilidade muito maior. Mas se a gente for comparar
a quantidade de literaturas que muitas das vezes são publicadas nas universidades, o Nordeste não perde para nenhuma universidade Não, de não outro perde. país. Nós estamos É no total, impressionante isso, né, né? Herbert? Assim, Nós aí a temos, gente olha e fala, temos ciência, caramba, né? Que legal, né? nós temos publicação, nós temos material bibliográfico, nós temos pesquisa de desenvolvimentos, nós temos vários polos químicos, petroquímicos, tecnológicos, polos digitais. Nós somos o terceiro polo de saúde do país, né? Nós temos um centro médico muito bom, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, né? E a gente está aí sempre nessa, a gente não perde o nosso eixo. Nós temos a fundação, o IMIP, que é a Fundação Alice Figueira, que é referência para o mundo inteiro, né? Instituto Materno Infantil de Pernambuco. Então, nós brigamos muito por essa qualidade do ensino e da pesquisa. E eu sempre faço essas referências, porque eu acho que essas referências, elas enriquecem. Eu estava tendo uma conversa, acho que há uns 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, com uma pessoa, parece que era de Portugal. E ela, mas fonoaudiólogo aqui em Portugal tem uma outra ciência, aqui é terapeuta da fala, o terapeuta da fala só trabalha da parte de fala, linguagem e comunicação, aqui quem faz áudio é uma outra faculdade de audiologista, né? Mas é porque a gente vê uma coisa diferente, enfim, eu disse, mas as pesquisas que acontecem no Brasil, nós vendemos fonoaudiologia para o mundo, né? Nós somos uma ciência de fonoaudiologia, o Brasil dita normas e regras de fonoaudiologia para o mundo. Assim, Herbert, eu percebi isso quando eu estive na Universidade da Flórida, né? É muito interessante como a fonoaudiologia brasileira é respeitada. Assim, aquilo para mim, eu tinha acabado de sair da faculdade, né, quando eu estive lá, e assim, para mim foi muito emocionante. Eu olhava aquilo com muito orgulho, porque assim, eu tive a oportunidade de estar lá com Jaime Zorzi, Irene Marquesan, Ana Paula Mackey, que me levou para lá, Maristela. Então, assim, que são hoje pessoas que são icônicas, né, dentro da fonoaudiologia. E o respeito que, né, eles tratavam a gente, tratam até hoje, a maneira como eles olham a fonoaudiologia nossa é de um carinho, de uma reverência monstruosa, e a gente não tem essa noção, né? Então, assim, isso realmente engrandece. Eu não tinha ideia de quem era a fonoaudiologia, né, no Brasil. Eu só tive essa ideia quando eu pisei na Universidade da Flórida. Né? Eu tive que sair do país para entender como ela era forte, como ela é enorme, como ela é grande, como existem profissionais no Brasil que são respeitadíssimos, né? Então a gente pode falar aí da Ana Furquinha, a gente pode falar da Mara Belal, a gente pode falar da Rosane Sampaio, né? Pessoas que têm carreiras internacionais realmente, né? Que são chamadas e que vão e que fazem, né? Falecida Ieda, Carminha, enfim, né? Que são falecidas. Letícia Mansura era uma pessoa que estava sempre fora do país ministrando, e o quanto é respeitado. Então, assim, eu acho que a fonoaudiologia precisa começar a dar valor para que ela tenha aqui, né? É necessário. Talvez seja por isso que a minha visão da fonoaudiologia no Brasil seja muito diferente, né? Porque eu tive esse choque de realidade logo quando eu saí da faculdade. Né? Eu fui para a Universidade da Flórida, eu olhei e falei, gente, mas caramba, eles gostam da gente, né? Que legal, que bacana, né? Nós fazemos ciências e vivemos ciência de uma maneira muito ampla. Sim, sim. Eu falo assim, o pessoal é fonoaudiólogo por amor mesmo, né? Eu até brinco, eu falo, cara, olha, o pessoal não ganha bem, né? Mas continuar fazendo ciência, continuar lá, não, vou fazer mestrado, vou isso, vou aquilo. Eu olho e falo, caramba, o povo bem empolgado, né? Eu acho muito legal. E isso assim, é aquilo. Quando a gente, né, teve a ideia de ter a biolaser, é realmente agregar recurso, né? Realmente a transformação disso. Eu falava que a biolaser, para mim, era fazer um upgrade da fonoaudiologia, né? E hoje acabou indo para outras áreas, né? Então, odonto, enfermagem, né? Que a gente tem cursos livres e tal, né? De multidisciplinares e tudo. Então, isso é muito engrandecedor, né, Herbert? Eu
particularmente fico muito feliz que você tenha sido precursor dessa técnica, né, do ultrassom, que ajuda tanto. Eu, particularmente, sou suspeita para falar da técnica, porque ela já ajudou muitos pacientes meus e também me ajudou, né, de uma forma muito, muito precisa, né, junto com o laser. Então, eu fico muito lisonjeada de ter você hoje aqui na live. Eu super te agradeço aí a tua disponibilidade, teu carinho como sempre, né, Herbert? E assim, eu acho que a fonoaudiologia tem que pensar fora da caixa. Eu acho que toda a área de saúde tem que pensar um pouquinho fora da caixa. A gente hoje tem as PICs, né? A parte integrativa, né? Que é tão importante também. A gente tem que começar a realmente olhar o indivíduo como um todo. Não adianta a gente olhar só um pedaço dele, né? Acho que a gente tem que olhar ele como um todo. Porque nós somos um todo, né? Nós somos uma partícula do universo, né, gente? Então, física quântica pura, né? Então, como eu brinco, nós somos radiação eletromagnética, então nós somos seres de luz, né? Então, eu acho que é super importante a gente pensar de uma outra maneira, de olhar esses pacientes com outro olhar, de ser empático com o paciente, entender o que realmente ele precisa, o que está doendo ali no coração dele, na alma dele, né? É um resgate, eu acredito muito nisso, né? Nós, como terapeutas, nós temos isso, né? De resgate e tudo mais. A gente né? tem uma necessidade de querer ver o paciente como um todo, Sim. querer ver o paciente em sua essência. Por isso que eu sou muito contra quando me pedem protocolo, né? Existe essa história, um protocolo para disfagia. Eu crio um protocolo para não dar protocolo. Não, no laser é um pouco mais fácil essas questões de protocolo. Mas eu falo para o aluno, a questão é o seguinte, às vezes o protocolo não vai funcionar. E aí, como é que você faz? Porque muitas das vezes eu tenho que entender que o protocolo X ele pode funcionar para N casos, mas vai ter o N1. Exatamente. O N1 não vai funcionar. E quando não funcionar no N1, você não vai saber o que fazer, sempre chora. Então, por isso que quando começa com aquela história, professor, eu queria um protocolo. E aí eu sempre brigo pela, vamos buscar o conhecimento, vamos buscar entender, vamos buscar fazer. Porque é só buscando que a gente vai conseguir chegar lá. Né? Sim, a gente tem que sair, como fonoaudiólogo também, a gente tem que sair da caixinha e querer aprender a aprender. Né? Exatamente. Quando a gente não aprende a aprender, é muito difícil. E aí, nos nossos cursos, é o que a gente fala várias vezes. Exatamente. Exatamente. Assim, Herbert, a gente está com a presença ilustre de três professores nossos, na realidade, né? O Daniel Nastri, que é dentista, ele estava aí na live, não sei se está ainda. A Ana Cris, né? Ana Cristina Pupin, que é sua fã número 1. Eu que sou fã dela. Não, é presidente do fã-clube. E o nosso querido comunicador Fagner, que também faz parte da staff da BioLaser. Mas Fagner é o comunicador das estrelas. O Fagner, ele é desses, entendeu? Fagner então, já virou global, já... ele tá demais, tá de CNN pra lá, ele. Ele tá naquele processo do ele ponto. Ele vai ter uma casa com ele ponto, deixa ele. Então, assim, eu super agradeço, né, aí eles estarem aqui com a gente na live também. Obrigada pelo apoio. A gente sempre tem professor aí apoiando, a gente fica super feliz, né? Todo mundo torcendo para que esse congresso seja um sucesso, já é um sucesso, com certeza. Né? E assim, Herbert, eu super te agradeço a tua disponibilidade mais uma vez. Você é um grande amigo, eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga pessoal e de ser sua parceira profissional. E obrigada por abrilhantar cada vez mais a BioLaser. Eu não tenho palavras para descrever o que você significa na minha vida. Então, enfim, né? Então, assim, obrigada, tá? E o Herbert vai estar no congresso, gente. Lá, maravilhoso, tá? A Dani estava reclamando, a Dani Rosa estava falando das tarefas de casa, porque no Herbert tem tarefa de casa, né? Enfim, maio a gente vai estar abrindo o curso do Herbert, né? Agora. E depois acho que vai ter uma outra turma em setembro também. A gente sempre fecha 2 turmas do online para a gente poder
ajudar aí o pessoal que está um pouco mais longe, que às vezes não consegue fazer o presencial, né? Infelizmente, às vezes acontece, mas vamos trazer isso um pouco mais plausível para as pessoas que não podem, às vezes, estar viajando, né? Fica mais difícil, em termos financeiros. Então, a gente trouxe esse curso. O Herbert, lógico, faz vários presenciais, mas o online, ele foi presenteado aí para a BioLaser. E eu super te agradeço, Herbert, pela confiança que você tem na minha empresa, de verdade, tá? Então, pessoal, o Herbert vai estar no congresso, eu espero vocês, tá? Então, se inscrevam no www.congresslaser.com.br, tá? Estaremos em pré-congresso do dia 29 de março a 1º de abril e dia 2 e 3 de abril em formato de congresso, 4 salas simultâneas com fono, físio, odonto, medicina veterinária, com muita novidade, muita coisa bacana, tá? A gente ainda tá com o cupom 35, tá? Já estamos no segundo lote, não perca a chance de fazer, tá? É cupom com N35, tá? Tudo junto para fazer a inscrição. E eu quero agradecer, tá? O pessoal tá aguardando os cafés científicos. Depois do congresso, a gente vai conversar, eu e o Herbert vamos conversar sobre isso. Acho que vamos mudar o nome para vinho e ciência. Eu acho que combina mais comigo, entendeu? Porque eu não curto muito café, então eu acho que combina mais um vinho, queijo e ciência, né? Alguma coisa assim, na entendeu? minha caneca de café eu botava coca. Então, não é que a gente pode usar aquela taça bonita de cristal, né? Exatamente. Né? Fazer um exibicionismo de vez em quando é bom, né? A gente tem essa vontade de voltar, né? Com o café científico, que a gente sabe que quanto foi bacana e super positivo, super gostoso. Pra gente foi legal fazer, né? E assim, para quem eram os convidados também foi bem legal. Nós fizemos 2 em 2020. Então a gente vai voltar a fazer isso. Teve uma adesão muito boa, né? Teve uma adesão muito boa. Foi muito legal, foi o povo muito ficou bacana. Louco, queria, e esperava cair a conexão, alguém cair da conexão para entrar. Na época eu não tinha várias salas de Zoom, eu só tinha uma só. E aí juntou 100 pessoas, tinha 300 e poucas para entrar. Foi uma loucura aquilo. Hoje não, hoje eu tenho estrutura para fazer isso tranquilamente. A BioLaser cresceu, graças a Deus, então dá para a gente fazer de outro jeito, né? E assim, eu queria também agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores culturais, né? Então a gente tem a DMC ABC, a MMO, a Wagner Dental, a Fotobiolaser, né? A gente tem a Haralume, a gente tem o Instituto Renovare, Filoson e FACOP, a Faculdade do Centro-Oeste Paulista, do nosso querido Rafael Pinelli, que gravou um vídeo maravilhoso falando sobre o Congresso. Então, pessoal, só tenho a agradecer a todo o apoio, a todo o carinho que a BioLaser e a gente tem recebido aí em relação a esse Congresso, que realmente vai ser maravilhoso. O ano que vem vai ser presencial aqui na cidade de Santos, São Paulo, no Sheraton Hotel. Então, o ano que vem, já fiquem aguardando aí, abril, maio, provavelmente a gente vai ter o congresso presencial. E lógico que o Herbert vai estar aqui, óbvio, né, gente? Com certeza. Senão, se ele não vier, ele vai ter um surto de brutueja, gente. Porque ele já tá bravo, porque ele queria vir esse ano, e aí esse negócio de fecha, abre, fecha, não rolou. E eu fiquei com medo, né? Porque a gente fica meio receoso, né? De ter um congresso desse tamanho e acabarem fechando tudo, né? Mas deu super certo, né? Então, eu acho que vai ser muito legal. E vai ter café científico, que a gente ainda não sabe se a gente vai mudar de nome. Tá bom? Mas, pessoal, obrigada aí pela atenção, pelo carinho. Herbert, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Perla. Né? E vamos, que juntos nós somos fortes e somos melhores, né? Com certeza. E vem transformar sua prática clínica com a gente, tá bom? Exatamente. Beijo, um abraço, pessoal. Perla. Beijo, obrigado, tchau.